Pai do Senhor, amados irmãos. Eu sou a missionária Jéssica Lopes e hoje vou trazer uma palavra para os amados. E o tema para hoje é: deixa a tradição e viva pela graça. Vamos todos repetir? Deixa a tradição e viva pela graça. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Amado Pai, obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pela tua graça incomparável nas nossas vidas. Venha, Pai, fala por nós. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós. Usa-me como te apraz, para a honra e glória do teu nome. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, como acabamos de ouvir a leitura que já foi feita de Marcos 7, de 1 a 10. Eu quero ler o 6, que diz: E ele respondendo disse: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Senhor Jesus, foi ele quem disse. Ele mesmo estava aqui. E ele disse isso aos fariseus e aos judeus que estavam ali com eles. Amados irmãos, a Bíblia diz que juntaram-se ao Senhor alguns dos fariseus e escribas que tinham vindo de Jerusalém. Quer dizer, Jesus estava em Jerusalém com eles. Eles viram que o nosso Senhor Jesus Cristo havia feito. Se nós virmos ali no mesmo livro de Marcos, nós vimos no capítulo 6, no 5 ou em 6, nós vimos a multiplicação dos pães. Eles estavam lá, porque os escribas e fariseus seguiam a Jesus, não para ouvirem e aprenderem daquilo que o mestre tinha, mas para criticarem a Jesus. Incomodava-lhes a graça que Jesus tinha para eles, porque eles queriam fazer alguma coisa para merecer a salvação. Então, para isso, eles invalidaram o mandamento de Deus e criaram novos mandamentos de homens. Meus amados irmãos, e eles viram quando nosso Senhor Jesus Cristo fez o milagre da filha de Jairo, aquela menina de 12 anos que morreu, e o nosso Senhor Jesus Cristo fez o quê? A ressuscitou. Que grande milagre! Jairo quase perdeu uma filha de 12 anos. E aqueles homens viram esse milagre. Certamente também viram quando foi à casa de Pedro e encontrou a sogra de Pedro doente, cheia de febre. Ela ardia em febre. Mas o Senhor Jesus Cristo curou aquela mulher. E rapidamente ela se levantou, como ela era uma mulher muito sacudida, como algumas irmãs que nós temos aqui na igreja. E fez a mesa, colocou a mesa, foi lá na cozinha, cozinhou alguma coisa, trouxe. Ei, aquela mulher que estava ali na cama, jazido na cama, já levantou e estava pronta para servir o mestre. E todo mundo viu. Mas quando Jesus chegou ali com eles, a única coisa que chamou-lhes a atenção era que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Já viu, meus amados irmãos?
Ele curou, ele ressuscitou. No final daquele dia, ele libertou todos que vieram a ele, endemoniados, os curou. Aquela mulher de fluxo de sangue que há 12 anos padecia com fluxo de sangue e já havia perdido tudo, também foi curada. E todo mundo viu, porque a multidão apertava a Jesus. Mas aquela mulher com espírito de fé, enquanto a multidão apertava Jesus, ela fez o quê? Tocou. Hoje, meu amado irmão, eu te convido, deixe a tradição dos homens e toque em Jesus com fé, que Ele tem unção para a sua vida. Ele vai transformar a sua vida hoje. Esteja atento, enquanto o Espírito Santo do Senhor flui neste lugar. Flua com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Essa história da menina, da mulher do fluxo de sangue, nós vamos encontrar no livro de Mateus 9, de 18 a 25 também. Está ali a história da filha de Jairo. E o nosso Senhor Jesus Cristo curou a todos que vinham a Ele, os endemoniados. E não deixou a ninguém. Todos que vieram até Jesus foram salvos, foram curados, foram ressuscitados. Nós vamos encontrar essa história no livro de Mateus 8, 14 a 17. Aleluia, glória a Deus. Mas mesmo depois de todas essas coisas, todos esses milagres, os fariseus e os escribas apenas viram que os seus discípulos não lavavam as mãos para comer. Em Jeremias 17:5, a palavra diz: maldito o homem que confia no homem igual. E a porta porta ao seu coração, perdão, meus amados irmãos, e aparta do seu coração o Senhor. Maldito o homem que confia no homem igual e aparta do seu coração o Senhor, pois ele não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares áridos e desertos. O homem mau não vê quando o bem vem. O bem passa por ele e ele não dá conta. Ele continua no lugar árido e deserto. Mas o homem bom não vê quando o mal vem. O mal passa por ele e ele não sente. Porque 1000 caem de um lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Porque o Senhor é o nosso pastor. E nada mesmo nos faltará. Aleluia. Louva ao Senhor. Aleluia. Meu amado irmão, presta atenção na graça e no favor de Deus. E deixa toda a tradição dos homens e siga a Jesus. Hoje mesmo, Ele te convida. Venha. Deixa toda a tradição e siga a Jesus. Os fariseus e os judeus conservavam a tradição dos antigos e não comiam sem lavar as mãos. Mas os discípulos estavam com aquele que era maior do que toda a tradição. O Filho unigênito de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aparta-te do mal e achega-te a Cristo. Esquece toda a tradição. Não, na minha família é assim, nós temos essa e temos aquela tradição. Se estás em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Esqueça a tradição, porque essa tradição, amado, vai te matar.
depois vai te levar para longe de Cristo. Aleluia. Mas os fariseus e os escribas viram o Filho de Deus, mas não viram o sumo bom que estava com eles. Eles viviam com Cristo, mas não conseguiam entender nem aprender do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que veio para morrer por nós na cruz, para nos dar vida e vida em abundância, para nos dar o amor de graça. É só aceitar. Mas preferiram manter-se nas suas tradições. Na minha família, a tradição é esta. Vai te separar do amor de Cristo. Não faça como os escribas e fariseus que estavam com Jesus, mas não viram a glória de Deus, porque se prendiam às suas tradições. Meu amado irmão, se ouvires hoje a voz de Deus, não endureça o seu coração. Os fariseus não ouviram a voz de Jesus, porque estavam presos às suas tradições. Meu amado irmão, minha amada irmã, o que é que te impede de ouvir a voz de Deus hoje? Meu amado, o que é que te impede de ouvir a voz de Deus hoje? Os teus pecados? Saiba que eles já foram perdoados na cruz do Calvário. Eles não te podem separar de Deus. Achega-te a Cristo. O que é que te separa do amor de Deus hoje? Deixa a tradição e segue a Cristo. Nele há salvação e vida eterna. Pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não existe atalhos para chegar a Cristo. Não existe outro caminho. Não importa as circunstâncias que esteja vivendo. Se hoje decidires abandonar tudo e seguir a Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Jesus está voltando. Aceita a vida eterna. Diga sim a Cristo e abandona tudo aquilo que te separa de Cristo. Aleluia. Depois de observarem e murmurarem contra os discípulos, perguntaram a Jesus, os escribas e fariseus, por que os seus discípulos não andam segundo a tradição dos antigos, mas comem pão sem lavar as mãos? Por que, Jesus? Como se isso fosse tão importante assim. Disse-lhe Jesus, hipócrita, bem profetizou Isaías, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meu amado irmão, não esteja longe de Jesus, mas entrega o seu caminho a Jesus, confia nele e ele tudo fará. Quais são os teus anseios na sua vida? Qual é o seu propósito? Meu amado irmão, você deixou o seu país, veio até aqui. O que tem feito aqui? O que tem ensinado aos teus filhos? Tem estado a permitir que eles aprendem o que tem estado a ensinar aqui? Ou tem ensinado ao menino o caminho em que ele deve andar para que quando ele crescer, não se esqueça do Senhor? Amados, o caráter da criança é formado até os 8 anos. Então, se nós, os pais, que temos a possibilidade de nascer os filhos, estarmos com eles, de pequeno até a idade em que eles entram na escola, se nós os formatarmos com a palavra do Senhor, ninguém vai conseguir colocar outra coisa na sua matriz. Porque toda vez que ele receber algo novo, ele vai comparar com aquilo que existe na sua matriz. Aquilo que ele aprendeu primeiro. Temos estado a buscar tempo para estar com os nossos filhos, ensinar a palavra, colocar na sua matriz que Deus é amor. E que Deus nos amou primeiro.
E Ele nos amou tanto que enviou o seu Filho, quando nós ainda éramos pecadores, para morrer por nós, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Temos ensinado aos nossos filhos que é pela graça que nós somos salvos. Não é por nenhum sacrifício que nós fizemos aqui na casa do Senhor. Não é pelos dízimos que nós damos. Não é pelas ofertas. Não é porque varremos o chão. Isso é consequência da graça que nós recebemos. Porque nós recebemos a graça, porque somos salvos. Nós temos prazer em limpar a casa do Senhor, em ofertar para o Senhor, em dar o dízimo, porque nós recebemos primeiro. Deus nos deu primeiro. Nós não fazemos para ter, mas fizemos porque já recebemos. Aleluia! Precisamos compreender quem nós somos diante de Deus. Nós somos filhos e filhos amados. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Aleluia! Por isso estamos aqui. Porque somos salvos, justificados por Cristo Jesus. Aleluia. Abandone-os toda a tradição dos homens e siga a Jesus, porque Ele tem as palavras de vida eterna. Volta-se para Deus, porque deixastes o mandamento de Deus e retens a tradição de homens, invalidando o mandamento para guardarem as vossas tradições. A minha igreja diz isso, a minha igreja diz aquilo, o meu pastor diz isso, o meu pastor diz aquilo. O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz? Este é o guia que Deus deu para nós. E é nele que nós devemos seguir. Porque nelas tem as palavras de vida eterna. E as palavras que nos levarão para a glória estão aqui nesta palavra. Examina sempre aquilo que te disserem. Não ouve apenas porque o meu pastor disse, porque a missionária disse, e limita-te ali. Examine a palavra tu mesmo. E vê se aquilo que eu disse, ou que o pastor disse, está de encontro à graça de Deus. Porque a Bíblia diz, Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É como Cristo nos amou. E como Cristo nos amou, Ele entregou-se a si mesmo pela igreja, por mim e por ti, meu amado irmão. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Senhor, porque Tu és bom e as Tuas misericórdias duram para sempre nas nossas vidas, pois elas são as causas de não sermos consumidas, porque o Senhor nos libertou, porque o Senhor morreu por nós. Amados irmãos, se estais em Cristo, és nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Amados, muitos andam preocupados com o exterior, controlando o que o outro veste, o que o outro come, o que está fazendo. Antes mesmo de tirares o arqueiro que está no olho do seu irmão, tira a primeira trave que está onde? No seu olho. Tira a trave que está no seu olho. Vendo o que comem e o que vestem, mas o que contamina o homem não é o que vem de fora. Não é o que vem de fora. O que contamina o homem não é o que ele come, mas o que contamina o homem é o que sai do seu coração, aquilo que sai de dentro. Porque aquilo que nós comemos não entra para o nosso coração. Ele entra para o nosso estômago, para o nosso intestino e depois
sai. Depois sai. O que contamina o homem é o que sai do seu interior, do seu coração, porque do coração do homem saem os maus pensamentos. O que contamina o homem é o que sai da onde? De dentro para a sua boca. A palavra torpe que você lança contra o seu irmão, isto é que mata o seu irmão, e não a comida que nós comemos e depois sai. São palavras de Jesus, não são minhas, meu amado irmão. Mas o que contamina o homem é o que sai do seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Pode se esconder, fingir que é bom, mas a tua boca te vai denunciar. Porque a tua boca vai falar o que o teu coração está cheio. O que contamina o homem é o que sai de dentro. Os seus maus pensamentos, como a difamação, a mentira, o adultério, a perseguição. Meus amados irmãos, e muito mais. Nós vamos encontrar em Marcos 7, de 18 a 23. Meus amados, aqui estão. Os furtos, a avareza, eu estou a ler o 22. A avareza, as maldades, o engano, a dissolação, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Não esteja preocupado com o que o teu irmão está a comer, porque o Espírito Santo que está no seu irmão lhe vai convencer quanto ele mesmo se vestir mal, porque nós sabemos que o nosso corpo é o quê? O templo do Espírito Santo. Então não podemos deixar descoberto o templo do Espírito Santo. Mas ainda assim, não é isso que te vai separar de Cristo. O que te vai separar de Cristo é aquilo que sai da tua boca. Tenha cuidado, meu amado irmão, com o que falas. Volta-se para Deus, porque da graça tendes caído. Lembra-te, pois, onde caíste, levanta-te e volta-te para Deus. Ele hoje te chama. Abandona todas as tradições dos homens. Porque os homens buscam sempre coisas que são a favor para eles. Uns buscam isso, outros buscam aquilo. Mas a palavra de Deus é verdadeira. Ela não falha. Guia-te pela palavra. Guia-te pelo Espírito Santo de Deus que habita em ti. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Aceita a graça de Deus em Cristo Jesus e viva uma nova vida com Cristo. Pois aquele que não cometeu pecado se fez pecado por ti e por mim, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Aceita a graça de Jesus, pois Ele te ama, meu amado irmão. Jesus te ama. E Ele te convida a ceiar com Ele. Amado, aceita hoje mesmo a Cristo. Amanhã pode ser tarde. Aceite hoje. E hoje Cristo te quer libertar. Meus amados irmãos, temos ali um hino, não é? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Amanhã pode ser muito tarde. Quem quase foi para os céus, foi para o inferno. Então não fica no quase, meu amado irmão. Você está aqui. Busque a Deus em espírito e em verdade.
Porque Deus, Cristo, vem buscando os adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Venha como estás. Jesus te ama. Permita-se ser transformado pelo amor de Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Pois Ele hoje está de braços abertos, buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Jesus disse que os escribas e os fariseus anularam a lei e o mandamento de Deus. Qual é o novo mandamento? Que vos ameis uns aos outros. Moisés ensinou: honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Vamos até lá. É no 10. Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem maldizer ou seu pai ou sua mãe, morrerá de morte. Amados irmãos, o mandamento de Deus não diz: honra teu pai e tua mãe quando eles forem bons. Honra teu pai e tua mãe quando eles te criarem. Ele apenas diz: honra teu pai e a tua mãe. Quem não o fizer, de morte morrerá. E o único mandamento com promessa na palavra de Deus também é esse: honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Tem coisas que prolongam os nossos dias na terra. Honra ao Senhor teu Deus. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Do mesmo jeito que tem mandamentos que prolongam os nossos dias, também tem coisas que retiram os nossos dias. Se nós não honrarmos pai e mãe, nós somos réus de morte. Morrendo, morrerás. Essa palavra também nós ouvimos em Adão, no paraíso, quando Deus disse: morrendo, morrerás. E Adão morreu no mesmo dia? Não, ainda viveu 900 anos. Quer dizer que Adão morreu naquele dia espiritualmente. Então, meus amados, ontem fomos filhos, hoje somos também mães e pais. E os nossos filhos também um dia serão pais e mães. Mas ainda assim, devemos continuar honrando nossos pais e nossa mãe, independentemente do que tenham feito. Este não é problema nosso. Nós vamos apenas fazer o que a Bíblia diz para fazer, que o Senhor diz que isso aumenta dias nas nossas vidas. Aleluia. Hoje estamos a comemorar na nossa igreja de Samaria o dia da família, o domingo da família. Vamos viver como família, deixando todo tipo de tradição, lembrando que somos novas criaturas e pela graça de Deus nós somos salvos. Nós hoje vivemos pela graça, pelo amor e não mais pelas tradições dos antigos, porque nós conhecemos Cristo, que é maior do que toda e qualquer tradição. Venha hoje para Cristo, aceita-o em seu coração e permita-se ser transformado. Que Deus se diga em abençoar essas palavras nos nossos corações. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obrigada, Pai. Continua falando conosco. Espírito Santo, grande ensinador, continua ensinando-nos, pois nós queremos permanecer em Ti. Vivifica-nos, Pai, todos os dias das nossas vidas. No nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém.